aí ele tentou de novo. E a bala passou pela orelha da Casey e atingiu a parede. Foi nesse momento que ela percebeu que estava em apuros. Ela entendeu que a coisa era séria e que alguém iria acertá-la. Então ela se virou e viu a porta da frente. E então ela olhou para o pai e ela viu que ele estava agora apontando para ela. Ela, desesperada, em uma fração de segundo, largou o livro e ouviu ele apertar o gatilho. Ele atingiu a parede e ela correu pela sala. E ele gritava: Casey! Volta aqui! Você arruinou tudo! Eu teria acertado o livro se você não tivesse deixado cair! Ela não queria nem ouvir, ela estava em choque. Quando ela chegou na porta, ela ouviu um leve toque de campainha. E de repente todo aquele som começou a ficar abafado. Era como se todo mundo começasse a se esconder. Então o pai dela rapidamente foi até a porta, pegou a maçaneta e abriu. Eram pelo menos 6 policiais. Os festeiros e o Julian já estavam acostumados com a frequente aparição da polícia. Os vizinhos sempre estavam reclamando. O comportamento do pai da Casey mudou. Ele manteve uma conversa inteligente. Oficiais, deve ter sido a música. Desculpe, eu vou manter o barulho baixo. A minha filha está aqui me visitando e ela estava tocando a música alto. Aí os policiais olharam para Casey e perguntaram: Você está bem? Porque ela estava chorando e era a chance dela, seu momento de ser resgatada. Tudo que tinha que fazer era abrir a boca. E antes que ela tivesse a chance de falar, seu pai colocou o braço em volta dela e disse: Está tudo bem. A razão pelo qual ela parece tão chateada é porque ela pensou que ia se meter em encrenca por fazer tanto barulho. Ela acha que será castigada por vocês estarem aqui na minha porta. Tudo bem, amor. Ninguém vai ter problemas. A performance dele era tão incrível que ela ficava até confusa. Isso é real? O braço do pai dela era incrível. A sensação era maravilhosa, era de esperança, era de carinho. Então ela pensou: será que ele se arrependeu? O meu pai me ama, ele quer me fazer feliz. E ele foi tão convincente que disse aos policiais que sentia muito por deixar a Casey colocar a música no último volume. E o pai ficou com o braço em volta dela enquanto observava a polícia se afastar. Ele permanecia na porta com a filha até que eles entrassem em seus carros e se afastavam. Em um movimento amplo, ele tirou o braço, bateu a porta e se afastou dela. E aí ela viu que foi tudo uma encenação, tudo muito convincente. E as pessoas saíam dos seus esconderijos e começavam a festejar novamente. Ela então passava pela sala de estar, atravessava a cozinha, ia para o seu quarto, ela agarrava seu bichinho de pelúcia e ela o sacudia. E ela gritava com ele: Por que você não me salvou? Eu te odeio, eu não te amo mais, não tenho utilidade para você. Ela então caminhou em direção à porta de vidro deslizante e jogou o animal para fora. Ela fechou a porta e se virou para encarar o resto de animais. E ela disse: Veja o que acontece quando você é ruim. Você é jogado fora porque não se comportou e depois acaba sozinho sem ninguém para te segurar mais. Ela sempre dormia agarrada com os animais, mas naquela noite ela voltou para sua cama e não pegou nenhum, mas chorou até dormir. Quando a Casey tinha 12 anos, a mãe dela, o padrasto, se mudaram para Washington. E é claro que ela tentou resistir à mudança do jeitinho dela, porque era um movimento em que ela ficaria ainda mais longe do pai. E a mãe instruiu muito bem e disse: Olha, se você contar para o seu pai que estamos nos mudando, você sabe o que ele vai fazer, porque o pai ameaçava constantemente tirar a vida da mãe dela, do padrasto, e sequestrá-la. A única coisa que agradava nessas ameaças era a parte do sequestro, que a Casey queria muito o pai, a atenção do pai. Mas a mudança se deu porque muitas vezes no apartamento em Santa Mônica, ele surgia altamente bêbado no meio da noite, gritando palavras que não faziam qualquer sentido.
E era uma rotina muito comum chamar a polícia e depois descobrir que eles não fizeram nada além de escoltar o pai para casa e nenhuma acusação era apresentada. Depois de meses testemunhando aquele comportamento, a mãe da Casey percebeu que não era mais seguro. Ela sabia muito bem que o Julian já havia tirado a vida de um homem a sangue frio anos antes. E não aconteceu nada com ele. E com o dinheiro do Armand, era plausível que ele pudesse repetir o evento. No carro, ao longo da viagem, ela perguntava: mãe, já chegamos? Já chegamos? Já chegamos? A mãe nem se dava o trabalho de responder. O relacionamento com a mãe também era muito distante. Uma noite ela ouviu sua mãe conversando com seu padrasto que o Armand tinha uma ordem de restrição proibindo a Casey de deixar o estado da Califórnia sem a permissão do Julian. Então a Casey entendeu por que a sua mãe mudou o nome dela para o do padrasto. Então ficou Casey Kane. Assim, o Armand não poderia encontrá-la. Mas ela costumava sentar na janela e olhar, esperando que de repente o pai aparecesse para visitá-la. Ela falava: não, ele vai vir atrás de mim, eu sou a filhinha dele. Mas ele nunca veio. Depois de alguns meses, ela conseguiu convencer a mãe que poderia falar com o pai. E ela recebeu permissão para ligar e dizer a ele onde estava. Então ela, toda animada, pegou o telefone e discou o número porque ela tinha ele na cabeça. Então ouviu um toque, depois 2, e ela prendia a respiração, fechava os olhos e ele respondeu. E a boca dela mal conseguia pronunciar as palavras. Ela queria pular pelo telefone enquanto dizia: oi pai, sou eu, Casey. E o que ele disse depois de meses sem falar com ela foi: olha, eu estou ocupado agora, mas por que você não vem aqui me ver? Avise-me quando fizer suas reservas. E desligou. Foi curto e direto ao ponto. A Casey achou aquilo maravilhoso. E ela: meu pai quer me ver! Meu pai quer me ver! Então, depois de semanas implorando, a mãe e o padrasto finalmente concordaram em deixar a Casey ir. E seria a primeira viagem de avião dela. E pasmem, uma viagem sozinha. A aeromoça pegou pela mão, e ela olhou por cima do ombro e acenou para a mãe, para o padrasto. E ela se sentou à janela, olhou para fora e o coração começou a disparar. Ao longo do voo, a aeromoça descia com o carrinho, oferecendo lanches, bebidas. E ela observou que algumas pessoas entregavam dinheiro e outras não. Então ela pensava: e se eu pedir e ela dizer que eu tenho que pagar? Será que eu vou ter que devolver minha bebida? Então, quando a aeromoça chegou nela, a aeromoça disse: você gostaria de alguma coisa? E ela queria dizer sim, porque estava com muita sede, mas não tinha dinheiro. Então ela falou: não, obrigada. Ela não sabia na época que o refrigerante de gengibre era grátis. Ao longo do voo, ela planejava. Ela imaginava qual seria a reação do pai. O que o pai tinha arquitetado para que passassem dias juntos. Será que a aparência dele é a mesma? Como será nosso fim de semana juntos? Ele vai me levar para fazer compras no shopping, vamos à praia, vamos jogar boliche, vamos sair para jogar, vamos no restaurante mexicano. Eu sou especial para o meu pai. Quando o avião pousou, as pessoas começaram a se levantar. A aeromoça disse a ela para esperar no seu lugar, porque teria que escoltá-la para fora do avião. E a Casey agoniada, porque as pessoas estavam demorando para descer. E por fim, quando chegou sua vez, ela entrou no espaço aberto do terminal, olhou em volta, procurando na multidão, mas não conseguia ver o pai. Então, eles levaram lá na recepção e ela ouviu uma voz rouca no alto-falante dizendo: Sr. Hammer? Sr. Julian Hammer?
Temos sua filha no portão 45, obrigado. E ela pensou, é agora. A qualquer momento ele vai vir correndo, gritando meu nome. Mas isso não acontecia. Então, o nome dela era projetado em todo o aeroporto. Casey Hammer está aqui! Casey Hammer está aqui! Mas ninguém aparecia. Então a aeromoça entregou a Casey ao homem alto de uniforme com rádio. E aí, ela ouviu o segurança dizendo para alguém ligar para o pai em casa. Casey deu o número. E o segurança de repente disse, olha, seu pai atendeu o telefone e está a caminho para te buscar. Ela ficou parada, tentando não chorar, porque ela pensou, ele esqueceu que eu estava vindo. Aí ela sentou e ficou olhando. Ela observava as pessoas indo, vindo, até que em um momento viu alguém familiar. Mas não era seu pai, era seu irmão. Então ela se levantou, acenou para o homem com o rádio, agradeceu silenciosamente e foi embora com o irmão. No carro, ele estava agindo de uma forma engraçada, mas ela já tinha visto esse comportamento antes. Ele ria, murmurava para si mesmo e seus olhos estavam vidrados, como se ele fosse adormecer. Ela temia andar no carro naquele estado, mas ela sentava no banco da frente, colocou a mochila em seu colo. E era difícil entender o que o irmão dizia, mas em algum momento ele começava a xingar o Julian. E ele dizia, olha, não irrite ele não. Nós já brigamos hoje, ele tentou me acertar, mas eu sou mais rápido. E depois disso os dois ficaram quietos pelo resto da viagem. Quando ela entrou, a sua meia-irmã estava lá, seu futuro marido também. Estavam todos jogando sinuca na sala da família. Ela sorriu. Ela amava a irmã. Ela olhou ao redor da sala e viu seu pai sentado no tabuleiro de xadrez com uma amiga dele, a Janine, que era uma stripper. Ela então andou até o pai, parou na frente dele e ele pulou. O que você está fazendo aqui? Na hora o coração dela já doeu e os olhos dela encheram de lágrimas. E era nítido a cara dele de... ai, não quero você por perto. E na hora ela, não, espera, ele só esqueceu que eu estava vindo. Ele fez preparativos. Eu vou ser uma boa menina, eu vou me comportar. Meu pai vai sentir minha falta. Nada vai estragar nosso fim de semana. Eu pertenço aqui. E o pai simplesmente ignorava a presença dela. Uma hora depois, ela ouviu o irmão, a irmã, o noivo da irmã, todos discutindo planos para o jantar. E ela ficou na frente, vendo a discussão. Eles decidiram o restaurante, mas ainda estavam vendo quem ia levar quem. Então, enquanto decidiam os carros, a Casey pensou que tinha tempo de ir ao banheiro. Então, se virou, correu de volta para dentro da casa, esbarrou no pai e ela ouviu dizer algo, mas ela estava só focada em chegar ao banheiro e depois ir direto para o seu lugar no carro. Ela entrou no banheiro, fez o que tinha que fazer, voltou. Quando ela estava na garagem, ela ouviu o ronco do motor. E a porta de metal estava se fechando na frente dela. Então ela correu rapidamente, se abaixou, rolou por debaixo da porta da garagem antes que ela se fechasse no concreto. E então ela viu os carros se afastarem. Meu pai não percebeu que eu estava no carro. E ela ficou olhando, esperando que alguém notasse a falta dela. E então a Casey ficou sozinha na escuridão. Então ela fechava os olhos e pensava, não, faz meu pai voltar, eu prometo que serei uma boa menina. Momentos depois, um carro parou na garagem, mas não era seu pai, era sua meia-irmã. E ela disse, a gente chegou ao restaurante, viu que você não estava lá. E ela agradeceu, toda feliz. Quando elas chegaram no restaurante, ela percebeu que as bebidas rolavam. E eles só bebiam. E ela sentada no meio deles só queria que aquela noite acabasse.
Demorou quase um ano antes que a Casey pudesse voltar novamente para visitar o pai. E é claro que ela não contava à mãe nada do que via lá. Ela só queria rever o pai desesperadamente. Já nesse ponto, ela tinha quase 14 anos. E o pai dela mandou um de seus amigos buscá-la no aeroporto. O cara falou sem parar durante todo o caminho. E ao longo dos anos, era isso que as pessoas que iam buscá-la no aeroporto faziam. Conforme ela foi ficando mais velha, ela percebeu que, na verdade, essas pessoas pensavam que se causassem uma boa impressão a Casey, de repente ela falaria bem deles ao pai. As perguntas dessas pessoas eram exatamente as mesmas. Quantos anos você tem? Em que série você está? Onde você mora? Você tem um namorado? Chegou num ponto que a Casey inventava respostas malucas só pra mexer com a cabeça deles. Ela entrava na sala da família incapaz de conter seu enorme sorriso e esperava uma reação do pai. Ela sonhava que ele iria se levantar e jogar os braços em volta dela. Ela queria que ele demonstrasse o quanto sentia sua falta, mas nada mudava. Ele estava sentado em sua cadeira habitual, mas dessa vez com uma mulher no colo dele que ela não reconheceu. E a energia naquele dia era pesada, violenta. O pai dela mal notou enquanto ela se aproximava. Ela se inclinou para dar um beijo na bochecha dele. E a resposta dele foi: cadê o seu irmão? Aquele imbecil está sempre atrasado. E ela sentia aquele cheiro de álcool, cigarro, e de novo ele não tinha sentido a falta dela. Ele não parecia feliz em vê-la. Ela tentou falar a ele sobre sua viagem, mas ele ignorou completamente e começou a gritar com a mulher que estava sentada em sua frente. E ele disse: você, garota, sai daqui! Sai da minha casa agora! Eu estou cansado de você! De repente ele pulava. Começava a gritar e a rugir uma série de palavras que não faziam sentido. A garota se levantou e saiu correndo e chorando. A Casey ficou assustada, mas ela pensou que o melhor era não deixar o pai bravo. Ela disse: eu não quero que ele me mande embora como fez com essa mulher. E ela ficava na sua. O pai entrava na cozinha, pegava mais bebida e ela disse: não, é o meu trabalho fazer o meu pai me notar e querer passar tempo comigo. Eu preciso ser importante. Então o irmão dela chegou e ele estava com sua nova namorada. Só que ela não reconheceu essa. Era uma namorada diferente. Tinha lindos cabelos longos, bem pretos, olhos escuros. A Casey não conseguia parar de olhar para a moça, porque ela falou: gente, que ela sentia alguma coisa estranha ali. Bom, à noite todos foram para a colina para jantar, num restaurante mexicano. Mas quando eles chegaram no restaurante, a parte que a família toda já direcionava os pés era para o bar. E ela pensava: será que não podemos sentar num restaurante e pedir comida como pessoas normais fazem? E ela estava com muita fome, ela não tinha comido o dia todo. Aquele era um dos restaurantes que ela mais gostava, inclusive. E ela olhava e falava: por que a gente tem que ficar aqui num bar? E ela bebia um refresco que faziam lá, e ela comia batatas fritas, e observava a família passar por uma bebida após a outra. E chegava num ponto em que ela fingia que o que ela estava bebendo e a batata frita era o jantar. Quando acabou as batatas fritas, ela queria mais. Então ela pegou a tigela e procurou por ajuda. Foi quando ela percebeu uma conversa entre o pai e o irmão. E a conversa ficava cada vez mais alta. De repente, o pai começou a rir, casualmente, e fez uma oferta. Eu vou te dar $1 milhão pela sua namorada. Você disse? O Michael saltou da cadeira e empurrou o Julian para longe. Foi nitidamente a Casey viu o pai voando e batendo na parede. Quando ela olhou para o pai, os olhos dele estavam cheios de raiva. E toda essa raiva era direcionada ao Michael.
A sala se encheu de barulho. E ela queria que aquilo parasse. Ela não. E rapidamente o Michael se lançou em direção ao Julian e eles começaram a gritar um com o outro. E o Michael começou a ameaçar tirar a vida do Julian e o Julian fazia o mesmo com ele. Ambos ficavam vermelhos e as veias do pescoço salientes. E aí o Julian começou a empurrar o Michael e o Michael fazia o mesmo. E aí o Michael saiu correndo do restaurante e o Julian foi atrás dele. Rapidamente, a Casey já ouviu as sirenes da polícia porque o restaurante havia chamado as autoridades. Quando ela foi pra fora, chegou na esquina, o pai estava em cima do Michael, sufocando, rindo histericamente. O irmão dela estava ficando azul e pareciam que os seus olhos iam saltar da cabeça. E o pai continuou apertando. Chegou no ponto que o pai começou a pegar a cabeça do Michael e bater na calçada. E as pessoas estavam se movendo, mas ninguém tentava separar. Todos estavam apenas formando um círculo para acompanhar o espetáculo. Quando a polícia chegou, os dois foram separados. Rapidamente foram interrogados ali mesmo. A polícia pegou a Casey e colocou perto de um dos amigos do Michael, que tinha acabado de chegar no local, e disse, ó, tem que levar ela para casa. E a polícia disse, acho que a gente tem que levar também esse rapaz para casa dele, esse moço, esse senhor para casa dele também. E a Casey pensava, o quê? Mas desse jeito eles vão acabar tirando a vida um do outro. E ela foi até os oficiais e disse, ei, eles não podem ser liberados. Mas chegou no ponto que ela ouvia os nomes Michael Hammer, Julian Hammer, Michael Hammer, Julian Hammer, Armand Hammer. Então eles estavam isentos da lei. E a polícia disse, olha, se comportem, vão para suas casas e durmam. Aí o pai, o Julian, foi correndo para o seu carro e assim que a polícia virou as costas, ele disse, eu vou pegar a minha ferramenta e eu vou atirar no teu irmão. E ele parecia um homem selvagem. E a Casey ficou com medo dele. E o irmão dela não abaixava o tom, ele disse, eu vou pegar primeiro e vou atirar em você. E eram gritos de ameaça que não paravam. E de repente a namorada do Michael disse, ai, me desculpa, Michael, mas eu vou com seu pai só para apaziguar a situação. Isso só piorou as coisas ainda mais. Ela entrou no carro com o Julian, abaixou a janela e disse, é só para ajudar a acalmar as coisas. Só que na verdade ela morou com o Julian pelos próximos 9 meses. Ela esperava que esse $1 milhão chegasse às suas mãos. Quando ficou claro que o Julian não lhe daria nenhum dinheiro, ela foi embora. Cenas como essa, caóticas, complicadas, percorreram ao longo de toda a vida. Mas agora, no início de outubro de 1990, a Casey recebeu um telefonema. Ela morava no Havaí, havia conseguido um trabalho importante lá e por conta própria. E era o Dr. Alan Metzger, um dos médicos do vovô e um querido amigo dele. E ele disse, Casey, o seu avô não está bem. E ele disse, eu sugiro que você venha imediatamente para cá, porque eu acho que é o fim do seu avô. Não vai demorar muito. E a Casey, que passou parte da vida tentando conseguir a atenção do avô também de alguma maneira, ficou desesperada. Ela falou, não é possível. Meu avô é tão forte. Ela parou tudo e falou, não, eu vou comprar uma passagem agora, vou entrar no avião, eu vou. Desesperada, ela ligou pro Michael. Olha, o vovô. Ele nem quis discutir a situação. No meio do caminho, ela ligou para o avô. E ele parecia cansado e ela perguntou como o senhor está se sentindo. E ele disse, não muito bem, mas eu quero te ver. E ela ficou maravilhada. Ela desligou o telefone e começou a chorar histericamente.
Ela nem podia acreditar. E aí a Casey começou a se desesperar porque ela pensava, e se eu nem tiver a chance de ver meu avô? E aí, em pânico, ela ligou pro pai, que estava morando agora com uma moça chamada Jim. E essa mulher atendeu o telefone e disse, ele tá ocupado, ele fala com você outra hora. Aí ela ligou de novo pro seu irmão. E a secretária atendeu e disse, seu irmão tá numa reunião. Ela então comprou um urso de pelúcia e o chocolate favorito do avô. Ela foi para Los Angeles. Quando ela chegou, ela foi direto para a casa dele, subiu lentamente as escadas da entrada, tocou a campainha e uma mulher chamada Rosa Maria atendeu a porta. Ela já conhecia essa senhora, ela era anestesista da UCLA. E essa moça não era tão senhora assim porque ela estava perto da idade da Casey. E ela estava no controle do bem-estar do avô. Só que ela pensou, peraí, quem deu você essa responsabilidade? Porque na porta da frente, a Rosa disse, não, você não vai entrar. Seu avô não tá bem agora, não. E ela falou, não, eu tenho que dar o ursinho, que ela chamava de Buba. Eu quero dar o Buba pessoalmente. E ela disse, agora não é uma boa hora, Casey. Aí ela pegou o urso e disse, eu dou. O chocolate ela não deu, porque ela falou, não, eu vou dar. E ela chorou histericamente no caminho de volta para o hotel. Ela se sentiu mais sozinha do que nunca, não havia ninguém com quem pudesse contar. Na manhã seguinte o telefone tocou e era a secretária do seu avô. E ela prendeu a respiração e pensou, não vão me deixar vê-lo. E ela ouviu o inesperado. O Armand não vai poder te ver às 15 horas, mas ele quer que você vá às 16. E ela ficou emocionada. Quando ela chegou, ela subiu as escadas. E aquele era um momento histórico, porque raramente ela ou qualquer outra pessoa da família, ou qualquer outra pessoa da vida, poderia subir. Era algo que ficava fora dos limites. E ela entrou no quarto dele e não podia acreditar. Ele estava deitado na cama de pijama e era a primeira vez que ela estava vendo seu avô sem terno e gravata. Ele quase parecia humano. Ele estava tão frágil, não era assustador. Ela se inclinou, beijou a testa dele. Ela estava com flores e perguntou como o senhor está se sentindo. E ele tinha dificuldade em falar. A TV estava ligada ao fundo, tinha papéis espalhados por toda a cama. O Buba, o urso, estava do lado dele na cama e ela queria chorar. Ela pensou, finalmente eu fiz algo certo. O urso está aqui e o avô disse, eu amo o urso que você me deu. E ela ficou mais maravilhada ainda. Era o primeiro contato que o avô permitia que ela realmente tivesse com ele. Porque ao longo desses anos ela nunca desistiu, ela sempre tentou falar com o avô, sempre tentou ligar, ter um relacionamento. E ele disse, senta, vamos passar um tempo. Havia uma cadeira na ponta da cama, era uma daquelas duras, retas, que nunca eram confortáveis. Eles trocaram gentilezas pelos próximos minutos, até que os dois não tinham mais o que dizer. E ele começou a pegar alguns papéis, ler, e a Casey dizia a si mesmo, eu não vou sair dessa sala. Eu vou ficar aqui até que ele me expulse. Porque eu vou dizer a ele como eu me sinto. Eu quero dizer a ele o quanto eu o amo e o quanto eu estou orgulhosa dele. Claro que o silêncio era constrangedor, e ela não sabia bem por onde começar. Então ela pegou um livro de arte e fingiu que estava lendo, e com o canto do olho, ela observava os movimentos dele. Ela tentava reunir forças e coragem para falar. Quando finalmente a Casey abriu a boca, ele começou a contar com uma voz muito clara e calma sobre os arranjos financeiros que estava estabelecendo após sua partida. E ela disse, não, vô, o senhor não vai partir. Mas ele ficou bravo e disse, Casey, eu tenho que te dizer. E ele foi muito específico. Ele queria garantir que ela nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro.
A casa seria sua e a herança estaria isenta de impostos. E ele disse: eu vou pagar, estou pagando o imposto sobre as doações. Você vai ser colocada na folha de pagamento da Fundação Armand Hammer, vai receber um salário substancial e todos os benefícios, incluindo seguro, pelo resto da sua vida. E ele disse: Casey, você vai receber $1,5 milhão livres de impostos. Isso tudo vai estar separado do testamento em uma conta bancária na Suíça, para que nada segure o dinheiro. Você vai receber imediatamente. Se essa propriedade for contestada e o testamento for amarrado em batalhas judiciais, você vai ficar com pelo menos $1,5 milhão. Ele disse: olha, eu vou deixar para o seu irmão $1 milhão em ações, porque ele já estava recebendo sua parte. E ela expressou sua gratidão e disse: vô, eu desistiria facilmente desse dinheiro em troca da sua vida. E o tom dele se tornou tão solene depois disso. E aí ele mencionou o mausoléu da família Armand Hammer e ele disse: depois que eu for, restarão 3 espaços no mausoléu. Um para você, um para o seu irmão e um para o seu pai. Ele descartava completamente a meia-irmã da Casey. Embora ela tivesse o sobrenome da família e tivesse sido adotada como filha pelo Julian, ela não era do sangue dele. E ele disse: eu vou fazer você assinar um pedaço de papel e você tem que assinar, senão pode perder tudo. E ele disse: Casey, você vai ser enterrada no mausoléu. Casey, você é um Hammer de sangue. Nós somos os únicos que restaram. Tenha orgulho disso. E nunca deixe ninguém lhe dizer o contrário. Você sempre será uma Hammer. E será enterrada com a dinastia Hammer. Meus pais, meus irmãos, minha esposa, meu filho. E então você. Não se esqueça que você nasceu uma Hammer. E você é uma parte de mim. Depois disso, ela percebeu que o Armand perdia a consciência. Ele começava a falar como se estivesse conversando com Michael. E ela não conseguia falar nada sobre o que sentia. E ela dizia: vovô, é a Casey. Mas ele não ouvia. E durante a próxima hora ele ficava resmungando. E ele perdia e voltava à consciência. E chegou um momento em que ela falou: não, eu não vou sair daqui enquanto não falar dos meus sentimentos. E ela esperava para ver se de repente ele conseguiria voltar à realidade. Chegou num ponto em que ele reconheceu ela novamente. E ela queria esvaziar seu coração, desbloquear suas emoções. Tudo que ela tinha escondido, com medo de expor seu lado vulnerável. E ela disse: vovô, eu sou seu maior fã. E antes que ele pudesse terminar, ele olhou diretamente nos olhos dela e disse: não, eu sou seu maior fã. Foi um olhar profundo e a Casey pensou: finalmente eu significo algo para alguém nessa família. Ela ficou maravilhada com tanta felicidade, com tanto amor. Ela não queria que aquele momento terminasse. E ela começou a falar e ela não parava. E depois de falar demais, o Armand pediu que a Casey ajudasse a levantá-lo e o levasse até o banheiro. Depois ela o ajudou a voltar para a cama. E então ele disse que era hora dela ir. E ele disse: volte amanhã, porque eu quero ter uma reunião com o advogado e repassar todos os detalhes do testamento. Ela o aconchegou, apagou a luz, inclinou para dar um beijo de boa noite e disse: vovô, eu te amo. E ele disse: eu também te amo. Ela ficou de pé observando por um tempo e, ao sair, ela sentiu como se aquilo fosse um adeus. E ela chorou incontrolavelmente e finalmente sentiu que chegou em algum lugar no relacionamento que ela tanto buscou com o avô. O avô finalmente disse que a amava. O que poderia ser melhor que isso? Na manhã seguinte, o telefone tocou, era o escritório do avô confirmando a reunião com o advogado. E ela chegou na casa e foi direto
para o andar de cima e ela ficou perplexa com quão doente o avô parecia. E disseram, olha, ele teve muita dor à noite e a condição dele só piora. Então ela viu o advogado. Só que o advogado não era o Arthur Rowan. Era um outro homem chamado Stafford Matthews. Ele apertou a mão da Casey e ela disse, cadê o Arthur? Algo não estava certo com a situação. E ele disse, não se preocupe, eu vou cuidar de tudo, das contas bancárias da Suíça. Não se preocupe, eu vou garantir que você e seu pai fiquem com o dinheiro que lhes foi prometido e nada vai dar errado. E aí ele fez o Armand assinar um pedaço de papel em que estava escrevendo como prova de que seria manuseado. Aí o avô abria e fechava os olhos e ele disse adeus e eu te vejo amanhã, Casey. Ela percebia que ele estava tentando canalizar toda a energia para fazê-la entender as intenções dele, de que ela seria cuidada financeiramente. E ele queria também que ela estivesse presente para ver os arranjos do advogado como testemunha, porque ele próprio já estava consciente que perdia a consciência. Aí o advogado Stafford se levantou, saiu da sala, ela se despediu do avô, desceu, o advogado estava esperando por ela em um quarto abaixo e ele disse, olha, senta aqui, tem algumas coisas que a gente precisa repassar. Aí ela ouviu atentamente e ele assegurava e dizia, não se preocupa, vai dar tudo certo, vou cuidar de tudo. Ela achou que as ações dele pareciam muito exageradas, principalmente porque ele tinha uma preocupação que parecia uma necessidade de conseguir a confiança dela. Então tá. A vida seguiu. Em dezembro de 1990, ela recebeu um telefonema do Michael por volta das 6:30 da noite. Casey, o vovô partiu. Depois de ouvir as palavras, ela entrou em total descrença. Ela deixou o telefone cair no chão, começou a chorar. E rapidamente o falecimento do Armand estava em todos os noticiários. E enquanto a Casey se preparava para ir a Los Angeles, o Michael e a Drew estavam roubando a casa. Eles estavam colocando quadros, objetos de valor, joias, dinheiro e praticamente qualquer coisa que pudessem pegar, inclusive tapetes, e foram enrolando e jogando escada abaixo para que fossem carregados nas vans que esperavam na frente. Acontece que enquanto eles tentavam liquidar a casa o mais rápido possível, a sobrinha da esposa do Armand, que já havia falecido, a Frances, os viu e chamou a polícia. E ela inclusive já abriu um processo porque ela queria a casa para si, porque a propriedade estava no nome da Frances e não do Armand. Então inclusive ela esperava tomar posse da casa e dos pertences assim que o Armand partisse desse mundo. E assim que ela soube que o Armand deu o último suspiro, ela foi para casa e viu toda a bandidagem acontecendo. Ela chamou a polícia foi para cima do Michael. O Michael disse, não, eu estou pegando coisas do meu avô, não da Frances. E aí a polícia falou, olha, não, pode esvaziar as vans. E começaram a tirar tudo e colocar de volta na casa. Só que uma van carregada foi embora sem ser notada. O falecimento do Armand de nada impactou o Julian. Ele estava altamente instável devido a tantas substâncias e álcool, inclusive a Casey temia que ele tirasse sua própria vida. Depois do funeral teve aquela reviravolta com o Armand aceitando a Cristo. E aí chegou o momento da leitura do testamento. Estavam todos no escritório do advogado. O Arthur estava à cabeceira da mesa. O Michael e a Casey estavam à direita. E o pai à esquerda. E a sala estava de uma forma perturbadora, silenciosa. Todos estavam sentados, antecipando aquela leitura. E aí, o Arthur começou a ler.
Para Julian, meu filho, eu deixo $250 mil. E para Casey, $250 mil. Ela, o quê? Para o Michael, fica o Rolls Royce. E o Julian, completamente deslocado da realidade, disse: ai, você ficou com o Rolls Royce? Não, eu quero. A Casey olhou em choque pro pai e pensou: meu Deus, você não percebe o que está acontecendo? O maior choque vem em seguida. O Michael foi nomeado executor e a Drew co-executora das propriedades e posses do Armand Hammer. A Casey começou a ficar em total descrença. O Arthur parecia surpreso com o que lia. Era do conhecimento geral nos últimos 50 anos que o Arthur tinha sido o advogado e melhor amigo do Armand. Então, ele deveria ser o executor. E aí a Casey falou: não, o testamento foi alterado. E aí ela falou: escuta, quando esse testamento foi assinado? E ele disse: foi redigido em 19 de outubro de 1990, aproximadamente um mês e meio antes do Armand partir. E ela disse: pera, como que isso é possível? Eu estava com ele antes disso, e ele perdia e voltava na consciência cada vez mais, havia poucos momentos de lucidez, ele não tinha a mente e o corpo sãos para fazer essas alterações absurdas. E ela falou: Arthur, e o dinheiro que ele prometeu? A conta na Suíça? E ele disse: que dinheiro, Casey? Ela olhou para o Stafford: como assim, que dinheiro? E o Stafford fez assim de tipo: o que você está falando? Casey, não tem nenhum dinheiro. É isso que seu avô deixou para você e para o seu pai. $250 mil. Ela falou: o quê? O meu pai com $250 mil, ele nunca trabalhou a vida toda. Isso aí vai entrar e vai sair em questão de dias. Acontece que depois que o Julian veio à realidade, ela explicou para ele que tudo que ele tinha agora era $250 mil. E o pai, então, ficou em choque e falou: esse Stafford foi um golpe com seu irmão, aquela Rosa. Eu tenho certeza que eles trocaram seu avô e tiraram a vida dele, com o objetivo geral do seu irmão assumir o controle do império. E o pai começou a falar: não, eu tenho que investigar. E ele então iniciou uma investigação por conta própria, porque como ele era o único filho do Armand, ele conseguiu reunir vários anos de registros médicos e começou a juntar todo tipo de evidência para apontar que houve um crime, o falecimento do avô. E aí ele disse: olha, até a Frances foi suspeito o que aconteceu com ela. Ela havia quebrado o quadril ao cair da escada e ela foi operada no UCLA Medical Center. E a operação não gerou nenhuma complicação, mas ela contraiu pneumonia e faleceu no hospital. E a anestesista da cirurgia foi a Rosa. E aí, pouco depois que a Frances partiu, a Rosa se mudou para a casa do Armand. Um ano depois, o Armand também falece sob seus cuidados. E ele falou: isso é suspeito, Casey, é suspeito. E ele estava convencido na sua teoria e falou: agora vai ser a missão da minha vida provar. Ele chegou até a abandonar temporariamente o álcool para realizar essa investigação, mas isso não chegou em lugar nenhum. Quando ela confrontou o advogado Stafford, ele disse: quando que a gente se encontrou? E ela disse: o quê? Como assim, quando a gente se encontrou? O homem falou que era a primeira vez que estava vendo a Casey aquele dia, e ela entendeu que um golpe ali aconteceu e foi muito grande. O urso, o Bubba, estava do lado do Armand quando ele deu o seu último suspiro, e ela pediu ao Michael se poderia ficar com o urso e ele disse não. Como o Michael era executor da propriedade, ele tinha poder absoluto sobre a Casey. E ele lutou com unhas e dentes, negando
completamente todos os pedidos, sem sequer piscar. Já era humilhante ter que implorar a ele para reconsiderar e para dar o que era de direito, mas nesse ponto Julian percebeu que as coisas estavam muito graves. O Michael odiava o pai e queria destruí-lo. Ele inclusive dizia: meu sonho é ver meu pai morando na rua. O Julian ameaçou tirar a vida do Michael, mas agora, finalmente o Michael estava tendo a sua vingança. Os dias após o funeral e a leitura do testamento foram muito horríveis. E a Casey ficava preocupada com o Julian porque ele estava tendo um colapso. Estava se deteriorando muito rápido. Ele dizia: ai, tem alienígenas. E o líder dos alienígenas mora do outro lado da rua. E aí ele começou a se convencer de que o líder dos alienígenas estava tentando tirar a vida dele. Com tudo isso, ela pediu demissão do seu trabalho no Havaí e foi se mudar para a casa do pai, para cuidar dele ao lado da madrasta. E a sensação era de total impotência. Ele mantinha janelas e portas abertas, colocou enormes holofotes que iluminavam a casa do vizinho. Ele carregava uma 357 carregada e dizia: eu vou atirar se o alienígena se aproximar da porta da frente. Aí passou um dia e ele disse: os alienígenas chegaram e possuíram a Jen, a madrasta, nova mulher do Julian. E ele puxou a Casey de lado e disse: jure segredo. Jure segredo. E ela jurou. E ele começou a compartilhar o seu plano para ultrapassar os alienígenas. E ele disse: eu vou te deixar viva, Casey, enquanto você ficar ao meu lado para combater os alienígenas. E ele ouvia vozes. E essas vozes diziam constantemente quantos alienígenas tinham ao redor. E aí ele começou a carregar um rifle e corria para fora da casa. Se escondia no jardim da frente, nos arbustos. Ele então começou a carregar um rifle, corria para fora da casa, se escondia no jardim, nos arbustos, para ficar de olho no vizinho que era o líder alienígena. A Casey tentou argumentar com o pai: pai, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, você precisa de ajuda. E ela não sabia mais o que fazer. E ele questionava a lealdade dela e começou a ameaçá-la. E ela não pôde chorar direito pelo que aconteceu com o avô, porque a possibilidade de perder o pai agora era muito real e era devastador ver o pai partir também. Então, às vezes, ela ia dormir e acordava com o pai, colocando aquilo na têmpora dela e dizendo: eu quero ver se seus olhos estão possuídos. Se eles estiverem possuídos, eu vou atirar. E aí ele olhava para os olhos dela e via que os olhos não estavam possuídos. Ela ficou apavorada, ela decidiu então visitar a mãe em San Diego. E ela tentou explicar ao Michael o que estava acontecendo. E o Michael não se importava. Ele não se preocupava com o próprio pai. E quando a Casey voltou, ela ligou para um dos médicos, explicou a situação e ele disse: não se preocupe, eu vou falar com seu pai e eu vou levá-lo ao hospital. Quando o médico chegou, o Julian não quis falar com ele. E aí ele disse: Casey, você me traiu. Você trouxe esse homem que obviamente é um deles, os alienígenas. Foi aquele drama todo. Finalmente o pai sentou e conversou com o médico. E ela ficou na cozinha ouvindo cada palavra. E o Julian ficou calmo. E, de repente, começou a aparentar estar equilibrado, racional. E ele disse: eu não sei nada sobre alienígenas. E ela pensou: o quê? Como assim não sei nada sobre alienígenas? É ela que inventou tudo isso para te trazer aqui. Ela inventou tudo. Ela perdeu a cabeça por causa que meu pai faleceu. E ele explicava de forma eloquente
e disse que estava tentando ajudar a Casey a lidar com suas emoções, que ela estava tendo dificuldade em lidar com a realidade. Depois que eles terminaram de conversar, ela acompanhou o médico até o carro e ele disse: olha, o seu pai é muito são para ser preso, mas muito louco para não ser. Só que não há nada que eu possa fazer, Casey, porque seu pai já lidou com médicos antes e ele sabe como jogar o jogo. Ele sabe dar as respostas certas, os gestos certos e os olhares certos. E ele disse: seu pai é perigoso, mas as minhas mãos estão atadas. Aí ele disse: a sua única opção é fazê-lo se comprometer voluntariamente. Aí, passou um dia, a Jean, a madrasta, e o Julian foram a um restaurante em Beverly Hills e lá o Julian surtou. Eles estavam jantando quando pessoas se sentaram na mesa da frente. De repente, o Julian começou a gritar com um homem dizendo que ele era o líder de uma nação alienígena e que esse homem estava ali para sequestrá-lo. E aí o Julian começou a ameaçar o homem e disse: você não vai me pegar vivo, porque eu vou tirar sua vida primeiro. No meio de todo o caos, o gerente chamou a polícia chegou ao local e aí a Jean conversou com a polícia e eles falaram: e agora, o que a gente faz? E aí a Jean falou: de repente a filha dele consegue acalmá-lo. Então eles ligaram do restaurante para Casey. Ela ouvia os gritos do pai ao fundo. E aí ela: o que tá acontecendo? E ela falou: olha, Casey, agora a situação tá grave, porque ele tá com uma apontada para sua própria cabeça. E em meio que a Jen falava, ela: Julian, abaixa isso, abaixa isso, abaixa isso. A situação só piorava. E ela: você tem que falar com ele, você tem que falar com ele. E aí, de repente, a polícia pegou o telefone e perguntou: quem é você, quem é você? E eles falaram: olha, então conversa com seu pai, tente acalmá-lo. E ela disse: ele é filho do Armand Hammer e enterrou agora o Armand. E depois de alguns momentos, a polícia conseguiu convencer o Julian a ir até o telefone e falar com a Casey. E imediatamente ela percebeu o pânico na voz do pai. E ele disse: Casey, vem me resgatar. Não deixe os alienígenas me levar. E ele disse: olha, o líder desapareceu antes da polícia chegar. Eu estou com medo de sair do restaurante. Aí a Casey implorou, conversou e conseguiu acalmar o pai. E ela disse: deixa a polícia te levar para casa de segurança. Eu vou ficar na porta da frente esperando, para garantir que os alienígenas não vão te pegar. Então ele concordou. Nos dias seguintes, o Julian só piorou. Ele usava cada vez mais substâncias, álcool, andava por aí atordoado, confuso. Ele balançava sua ferramenta e ameaçava usá-la a qualquer momento. Um dia de manhã ela desceu e o pai estava soluçando, chorando. E ele disse: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E ele disse: me leva para o St. John's. Eu quero ser internado. E ele disse: isso é real, Casey, não é um truque. Eu não quero continuar vivendo assim. Eu estou pronto para puxar o gatilho se eu continuar assim. E aí ele disse: liga para o seu irmão. Fala para ele nos encontrar no hospital. E ela ficou toda animada, empolgada, e ela se apressou antes que ele mudasse de ideia. E ela falou: Michael, por favor, por favor. Ele disse: eu não vou. E ela disse: pode ser a última vez que você verá o seu pai novamente. E aí ele disse: tá, com relutância. E falou: tá, olha, me liga do carro quando vocês estiverem quase lá. Porque ele não achou que de fato o pai iria. Ele pensou: não, ele vai mudar de ideia. Quando eles chegaram ao hospital, o Michael já estava esperando. E ela ficou maravilhada. Ela ficou muito feliz de ver o irmão ali. E ela segurou as lágrimas com todas as forças. E ela observou o pai desmoronar na cadeira de rodas.
E ele começou a se despedir, agindo como se nunca mais fosse ver o Michael e a Casey. E o coração dela estava partido. E aí, de repente, ele olhou para o Michael e disse: "Você é um grande filho e eu estou orgulhoso de você. Cuida da Jean e certifique-se de que nada nunca acontecerá com ela." E então, ele tirou seu Rolex de ouro, deu para o Michael e disse: "Cuide bem, tá? Agora é seu. Você mereceu." Não disse nada para Casey, não disse nada sobre ela e pediu para ser levado. Ela ficou perplexa. Ela ficou chocada. Ela falou: "Não é possível, eu sou invisível de novo." O Julian ficou internado por apenas 3 semanas. E aí, como ele foi admitido voluntariamente, ele tinha a capacidade de sair quando quisesse. Ninguém poderia mantê-lo ali contra sua vontade ou impedi-lo de sofrer. No dia em que ele foi solto, a Jean ligou e ela estava exaltada. Ela disse: "Olha, teu pai está voltando e a gente vai se casar, porque ele disse que está completamente curado." E ela disse: "Ai, meu Deus, já ouvi isso quantas vezes." Porque ele disse: "Não, estou curado agora, estou curado agora, estou curado agora." Mas o Julian disse: "Eu estou livre das substâncias, do álcool." E quando ele e a Casey se encontraram, ele disse que tudo era uma ocorrência e tal, mas que agora acabou tudo, e colocou um ponto final na discussão. Enquanto ela continuou ali na casa do pai, ela morava em um quarto ao lado da cozinha e ela tinha 2 gatos. E ela então viu o pai de pijama sentado à mesa com várias na frente dele. E então ela reconheceu aquele olhar nos seus olhos e ele disse: "Onde você estava?" E ela respondeu, e aí ele falou: "Saia da minha casa e leve seus malditos gatos com você. A Jean me contou que você é uma espiã e que contratou alguém para tirar minha vida. Vai embora agora!" E como ele estava falando muitas bobagens, ela até tentou argumentar, mas não funcionou. E ele disse: "Sai agora, ou eu vou atirar nos seus gatos." E aí ela ficou ali congelada. E de repente ele levantou e apontou para ela e disparou. E a bala passou pela sua cabeça e atingiu a parede. Cada célula do seu corpo começou a tremer. E aí ele mudou a direção, apontando para o peito dela. E ela caiu no chão por um momento. E ela tinha certeza que ele tinha disparado. Mas não foi o choque que a derrubou. Ela começou a rastejar para fora da cozinha. E entrou no seu quarto e trancou a porta. E ela podia ouvir a voz dele gritando: "Saia! Saia!" Só que ela pensou: como que eu vou conseguir escapar? Então ela viu a porta dos fundos do seu quarto. Ela ainda tinha que pegar seus gatos e de alguma forma chegar no seu carro. E ele batia na porta. Então ela deu a volta, que ela pensou: ele tá na minha porta batendo, então eu vou conseguir pegar meus gatos. Ela pegou os gatos, enfiou nas suas caixas e saiu pelos fundos. Ela entrou no seu carro e foi embora. Ela chegou em uma daquelas suítes de hotel, onde você aluga por uma semana. Fez o check-in e pensou: não sei por quanto tempo vou ficar aqui. Ela não tinha para quem ligar, ninguém entendia a situação. E ela ficou lá por 4 dias. E aí ela ligou para casa do pai. A Jean atendeu o telefone e disse: "Por que você foi embora?" E ela falou: o quê? Quando ela tentou explicar o que aconteceu, a Jean disse: "Não. O seu pai não faria isso." Aí ela disse: "Olha, ele tá calmo, tá manso, volta." Ela então decidiu voltar. Eram tantas situações parecidas com aquela que
Ela disse, não, eu quero que meu pai me ame. O pai dela recebeu de volta na casa e agiu como se nada tivesse acontecido. E ele falou, sabe, aquele dia eu tive uma reação alérgica aos seus gatos, mas agora eu tô bem. Ela pensou, então é bom que eu esteja de volta com meu pai. Um pouco depois, ela decidiu procurar um terapeuta. E ela foi ao consultório e disse, olha, meu nome é Casey Hammer. Eu sou neta de Armand Hammer e eu estou arruinada. E antes disso, por conta das experiências com psiquiatras que seu pai teve, ela não acreditava que eles realmente pudessem ajudar ou tivessem a capacidade, porque tudo que os médicos fizeram foi manter o Julian completamente sedado, às vezes ao ponto dele sequer funcionar. E ele foi internado e libertado cerca de várias vezes ao ano, se não com mais frequência. E claro que ao longo dos anos, esses médicos sempre foram comprados e controlados pelo Armand. Mas agora ela sabia que precisava de ajuda. Ela estava destruída emocionalmente e ela não queria ser sedada por psiquiatras. Então ela procurou um psicólogo. E eu lhe disse, sente-se. Eles trabalharam juntos por cerca de 9 anos, até que a Casey se mudasse. E ela podia se lembrar como ele era, sentado na sala de espera. E ela podia se lembrar. Quando ela chegava lá, o tempo parecia se estender sempre. E no começo era muito difícil, porque ela não queria se abrir, ela não queria falar. E ela também pensava, não tenho nada a dizer. À medida que os segundos passavam, ela ficava cada vez mais desconfortável. E pensava, mas o psiquiatra era muito cavalheiro. E ela começou a gostar dele. E, eventualmente, ela começou a revelar coisas que jamais confessou a outras pessoas. Começou a descobrir suas emoções e desenterrar coisas que estavam no fundo, que às vezes paralisavam. Paralisavam seu corpo, sua mente e o seu eu. E ela começou a amar as sessões, ansiando, pensando, o que eu vou descobrir essa semana? E eles riam juntos, a presença dele era incrível, até que um dia um psicólogo começou a apertar suas memórias. E certas lembranças voltaram, lembranças reprimidas, de coisas que o pai fez com ela. Quando aquilo veio aos seus olhos, ela tomou um susto e ela disse, o quê? Não, isso não pode ser verdade. Não pode. E ela resolveu ligar para sua irmã. Ela precisava falar com alguém da família. E ela começou a divagar sobre o que estava lembrando. E disse, acho que ele tocou em mim. Coisas muito piores. E então a Jean disse, ele também fazia isso comigo. 25% das pessoas nascidas nos anos 80 já receberam nudes. Mas há uma máquina por trás. Na nova minissérie do Gustavo Report, você vai conhecer a atriz que virou a golpista dos nudes em A Indústria.